Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui gravando mais um Arquipapo. Eu sou a Renata, eu tô aqui com o Kazu. Olá. E com o Gabriel. Presente. E nesse Arquipapo da vez, a gente vai falar um pouco sobre TED Talks. Uou, legal, hein? Vamos lá! Feliz a tarde voa para o mar. Feliz enquanto o mundo ainda Para quem nos acompanha há algum tempo aí, vai saber que, hora ou outra, a gente fala um pouquinho do TED Talks. Ah, porque eu assisti um TED Talks, porque tem um TED Talks. Quando a gente vai falar principalmente de arquiteto, ou, sim, tem algumas coisas que a gente comenta aqui. E o TED Talks acabou ficando bem famoso, né? E a gente resolveu hoje separar alguns desses TEDs para falar aqui o que são de arquitetura, que a gente achou bacana. Então vamos lá. Tô super dentro aqui, galera. O TED, na verdade, ele é bem antigo, ele começou em 1984. Pois é, eu me espantei também quando vi isso. Porque tem tua idade? Eu achei que ele era mais novo. Claro que tem um gap aí entre o primeiro e os que foram depois, acho que tem uns 6 anos de diferença, porque a primeira conferência que foi organizada, na verdade, acho que deu prejuízo. Então rolou um trauma, né? Quem nunca? Daí rolou um trauma, mas 6 anos depois ele começou com essas conferências e depois para se tornar o que ele é hoje foram anos, né? Então hoje o TED tem não só conferências, como tem umas outras organizações TEDs e tem o TEDx, que são as organizações independentes também do TED, né? Que podem fazer os seus encontros locais. E o slogan dele é bem autoexplicativo, que são Ideas Worth Spreading, né? Que são ideias que valem que são ideias... Que valem a pena. Aí começou American. Uhum. Que são Que ideias... vale worth. Que só valem a pena espalhar, né? Que valem a pena espalhar. Então, eles são palestras de 18... Não é bem palestra o termo, né? É uma conversa, né? É uma palestra, porque É uma palestrinha. não tem o segundo cara dialogando. É verdade. Uma palestrinha que tem que ter 18 minutos ou menos. Exato. Mas tem uns que às vezes escapam, né? Mas é que 18 minutos eles chegaram à conclusão de que era assim, o tempo que as pessoas prestam mais atenção. A partir disso, começa a ficar mais desatento. Então, eles acharam trabalhar com palestras curtas e com uma densidade grande era uma boa maneira de palestrar, né? E podcast de 1 hora, então? Podcast de 1 hora. Acho que ninguém presta atenção na gente, Não. cara. São só os 18 primeiros minutos e acabou. E é legal porque o TED, na verdade, né, vem em inglês, mas é trabalhar com palestras que tem uma abordagem ou de tecnologia, ou de entretenimento, ou de design, né? Então, quer dizer, essas temáticas que estão sempre... Foi como começou, na verdade. Exatamente. Porque hoje a abordagem é dos mais variados temas, né? Porque quem começou lá foram 2 caras que fundaram, e daí em 1990, que a Renata falou lá, que fizeram esse evento anual. Daí em 2000, na verdade, tem um empreendedor chamado Chris Anderson que adquiriu o TED. E ele transformou, digamos, essa plataforma, essa maneira de divulgar e fazer palestras, numa empresa sem fins lucrativos. Então é interessante porque hoje as palestras, elas, digamos, toda a arrecadação serve para reinvestir dentro da própria empresa. Então, tanto a parte de venda de ingressos, enfim, das palestras. E é interessante porque eles conseguem manter isso, conseguem manter todas as apresentações e palestras disponíveis de graça, né? Então, tanto no site do TED quanto no YouTube, enfim. Um aplicativo. Eles têm um aplicativo também que é bem legal. Para quem quiser ir na próxima conferência, eu acho que, na verdade, não é tão fácil você ser aceito na conferência. Pelo que eu dei uma olhada, tem uma application lá que você tem que fazer para ser aceito e tal. No TEDx é mais fácil. Sim, mas a conferência lá, a próxima vai ser em Vancouver. Olha aí. De 10 a 14 de abril. Será que vai ser a próxima mesmo? Talvez a gente... É que talvez esse programa já foi lançado depois, né? Mas então, se perdeu essa, procura a próxima. E só para complementar a questão dos tipos de TED que hoje existem, né? Porque o TEDx, que é o TEDx, eles são organizados de forma totalmente independente, né? Eles usam a logomarca com autorização e tal, mas a organização é independente. A ideia é que as próprias comunidades locais viabilizem esse tipo de coisa, esse formato, que é uma maneira interessante de discutir ideias. Espalhar o conhecimento, né? Exatamente. E aí tem o TED educacional, tem um TED global, que é organizado daí em palestras mundiais, mas assim, em lugares específicos, mas... Formato conferência mesmo. Exatamente. E tem o TED Mulher, né, Women, que são 3 dias de conferência
com a temática sobre mulheres como criadores e agentes de transformação, criadoras e agentes de transformação. E tem o TED Youth, que é de jovens. Então é legal porque eles foram ramificando de diversas maneiras, assim. Aí você vê onde é que você se encaixa, né? Se você quiser fazer parte. A ideia é muito interessante, então realmente é muito fascinante e começa a movimentar muita gente, né? Tanto curiosos quanto os pesquisadores, enfim, de todas as áreas do conhecimento. Né? O legal é porque é sempre, você vê no YouTube, assim, os vídeos, né? Então, assim, é fácil você consumir porque é rapidinho e é interessante porque tem muita gente famosa que vai lá. O que eu brinco assim, é quando você tá... Eu uso bastante quando você tá meio decepcionado, um pouco triste com a arquitetura, né? Aquele momento que você, será que eu continuo nesse caminho? Aí você vai lá, dá uma assistida num TED Talks bacana, de um arquiteto bacana. Então, e dá uma dá pra acreditar nesse sonho, né? Então, se você não conhece o TED ou já conhece e quer fazer que nem o Kazu, quer se animar um pouquinho com a profissão, escuta o podcast de hoje, que a gente vai dar dica dos melhores episódios de TED sobre arquitetura. Cara, vai ser uma... É uma bomba essa, porque a gente não viu todos, né? Mas... Selecionamos os melhores. Ok. Isso. É a lista definitiva. Inclusive aquela Arc Daily, esqueça. Não, aquilo lá não é não bom. É bom. Não é a mesma lista. Hã? Credibilidade em jogo. Sabe que a gente quer sair no ArcDaily, né? A gente não pode sair falando. Cara, sigam a lista do Arc Daily. Muito bom. A gente selecionou uma porrada, tem umas listas pra quem quiser também. O ArcDaily lança umas listas por ano lá do TED Talks, a gente usou também pra selecionar. Então, tem um TED Talks que a gente tirou da lista deles lá, que é da Caroline Steele. Quem é essa? Ela fala como a comida molda nossas cidades. Esse é um TED que, se eu não me engano, é um pouquinho mais antigo. Daqui a pouco eu já coloco a data aqui. Mas ela fala um pouco da evolução da civilização urbana em função da comida, né? Porque o ser humano precisa de comida para viver, né? E para as cidades poderem existir, a comida tinha que chegar nas cidades, né? Então, armazenamento de grãos, os mercados, depois os animais chegando nas cidades, até o que a gente vive hoje. Ela fala muito dessa relação que a gente tende a imaginar que a comida simplesmente surge. Se você pensar... Já chega embalada tá... com um papel filme ali. Exatamente. E se você for pensar, na verdade é muito louco o tamanho das cidades que nós temos e o fato de qualquer lugar que você for, você espera que tenha comida. Você vai pra faculdade, tem uma cantina. Você não tem essa necessidade de armazenar comida, de produzir comida, né? Onde você for, vai ter comida. Então, o urbanismo, ele tá também vinculado à produção alimentícia, né? Essa capacidade de ter e distribuir a comida. Só que o que acontece, né? Como é um meio de produção dos grãos, né? Principalmente que ela fala assim, que a maior parte do consumo de grãos hoje é para produção de animais. E essa questão que o negócio vai ficando meio não dando para resolver. A população aumentando, as cidades aumentando, e onde que a gente vai chegar? E posso dar um spoiler do final do TED? O meu vai ser só tem um plot twist, assim? Não, porque no final das contas o que ela sugere é o seguinte, que é um pouco do que talvez a gente esteja vivendo hoje, que é a gente mudar a nossa relação com a comida, né? Você parar de encarar a comida como essa coisa que simplesmente surge na tua geladeira, que tá lá no mercado, que é fácil de ter. É você valorizar os ingredientes, você entender o que é, as crianças entenderem o que são os ingredientes, essas produções locais, não ser só essa produção massificada de comida que a gente tem hoje. Mas a discussão é muito pertinente. Não, porque tem muito a ver com as questões de sustentabilidade dentro da construção civil, digamos. Que é usar mão de obra local, materiais locais, dentro de certos raios, etc. e tal. Quer dizer, quanto mais próximo você tiver da produção de alimentos, menor há um gasto, digamos, social para a gente ter que trazer e deslocar comida pelo mundo, né? Mas eu acho legal, porque ela tá falando dessa relação das comidas e que pra quem gosta de cozinhar, quem gosta de comida e tal, tem um documentário no Netflix que é o Chef's Table. E se for ver os grandes chefes, esses chefes fodões, assim, eles têm uma relação com a comida hoje em dia muito diferente. Tem a produção, vários deles têm a própria produção de vegetais e ervas, vão lá no lugar ver como é que é. Então, eu acho que... Matam suas ovelhas. Sim. Então, o mindset talvez já
Acho que o mindset já tá rolando esse momento, assim, do tudo ser um mais local, mais regional. Tá acontecendo. Talvez ainda seja incipiente você falar para a quantidade de população mundial. Um troço interessante que ela fala que tem uma ironia muito grande na produção de comida, que é... Se produz muita comida, mas não sei quantos por cento da população é obesa. E não sei quantos por cento passa fome, né? Então, o consumo de comida também não é racional. Tem um monte de gente jogando comida fora. Não é igualitário, né? Sim, muito mal distribuído. Muito mal distribuído. Nos Estados Unidos, não sei quantos... Eu acho que metade quase da comida é jogado fora. Né? Você realmente não dá bola. Você compra... Eu mesmo comprei uma ricota. Ele estragou, jogou fora, sabe? Parece que não tem essa... A banana tá um pouco manchada. O cara já não fruta, compra ou já joga não fora. vende, né? Não tem essa consciência, talvez, da comida. Então, eu achei legal. Mas ela fala assim no sentido de, por exemplo, assim, quanto de área, né, rural talvez que a gente precise para abastecer uma cidade, né? Principalmente essa questão, o que ela falou foi dessa questão dos grãos, que eu já tinha visto isso antes, que a maior parte da produção de grãos não é para os humanos, né? para São os pros animais, para a gente comer eles depois, né? Pra gente comer. Só que matematicamente não Sim. faz sentido, né? Sim. Você alimentaria mais pessoas com os Claro, próprios lógico, grãos, Claro, né? claro. Só pra pegar o gancho que você falou do Netflix também, tem o Cooked, que é um documentário também bem interessante, que ele vai um pouco nessa abordagem de se aproximar, quanto mais próximo a gente estiver da cadeia, da origem do alimento, porque além dessas questões de transporte e tal, tem a questão da gente conseguir aproveitar o máximo dos nutrientes dos alimentos. Mas um outro fator assim de você pensar também é que tem determinados alimentos que eles são, vamos dizer, eles são feitos para suprir a cidade, né? Então, como eu falei, tem uma cadeia enorme ali de terras rurais ali que são para suprir a alimentação da cidade. Mas tem alguns recursos, como o pescado, por exemplo, que são assim, não é da cidade, não é de ninguém, né? As cidades, elas se apropriam ali de um peixe que está passando por ali no momento, mas que de repente ele podia estar num outro país daqui a alguns meses ali, Entendi. né? Próximo. Tá. O próximo aqui é do Gabriel, Então, um TED que eu vi aqui, que eu achei que é bem legal, não sei bem como é que fala o nome do cara, um nome que eu nunca tinha visto antes. Alastair. Alastair. Acho que ele é inglês. Alistair. Alastair Parvin. Isso, melhorou. Ok? Bom, ele inicia a conversa dizendo que o arquiteto e o designer, eles são vistos por todos, como os heróis, assim, que vão solucionar os problemas climáticos, urbanos e de desigualdade social, assim. Ele acha isso meio too much, assim, sabe? Demais, tá. Mas ele conta um pouco da história de vida dele. Ele se formou em arquitetura em 2008, pelo que eu entendi, ele é inglês, né? E quando ele se formou, tava rolando aquela crise mundial e não tinha emprego para ele. E ele começou a fazer o seguinte raciocínio. Ele, como arquiteto formado lá, os arquitetos ingleses ganham, em média, 24 mil libras por ano. Ok. E isso coloca essas pessoas, os arquitetos ingleses, como os 2% mais ricos, dentro do grupo dos 2% mais ricos do mundo. Dentro do grupo de pessoas. E a pergunta é, para quem os arquitetos estão trabalhando? E a resposta que ele chegou é, a gente está trabalhando para o 1% mais rico do mundo. E daí ele fala, isso é bom? Isso é viável? Né? E ele pensa que isso não é muito bom nem para a sociedade, para a democracia. E ele indaga também, ele fala, talvez isso não seja nem muito bom para os negócios. Né? Com certeza. Então, ele comenta assim que, no ponto de vista dele, o desafio para a próxima geração de arquitetos é aumentar a clientela, sair desse 1% e partir para o 100%. Isso, do ponto de vista dele, seria mais viável financeiramente para os arquitetos, seria melhor. E seria melhor para todo mundo, né? Porque estaria dando um serviço de qualidade para uma parcela da população, maior parte da população que não tem acesso a isso. E daí ele propõe 3 ideias para chegar nisso daí. A primeira ideia é contestar a ideia de que a arquitetura se limita a construir edifícios. Ele fala que... Como assim? Ele fala que, assim, construir um edifício, às vezes, é a solução mais cara para solucionar um problema, né? E os arquitetos, eles são muito bons em fazer um planejamento estratégico que, às vezes, não precisaria culminar na edificação. Uhum. Então, ele cita um exemplo, inclusive, que é um exemplo bem parecido com o exemplo que você, Cazu, citou uma vez aqui,
Eu não lembro bem qual que era a tua fonte, mas alguém De escola? Não. de escola. Ah, então, é isso aí. Então, porque ele fala o seguinte, no fim das contas ele arranjou lá um trabalho, um emprego, e uma escola chamou o escritório dele para resolver um determinado problema. Era uma construção bem antiga, né? Eles tinham um problema que, quando tocava o sinal pro recreio lá, por exemplo, era uma barulheira do inferno, as coisas saíam do controle, assim, sabe? Tinha bullying com as crianças, congestionamento de pessoas, gente querendo ir pra lá, gente querendo ir pra cá, era uma confusão. Eles falaram, bom, a gente vai ter que aumentar essa escola para resolver esse problema, a gente sabe disso, a gente estima gastar 20 milhões de euros para reformar o edifício. E daí o escritório dele pensou e falou, vocês não precisam de uma reforma de 20 milhões de euros. O que vocês precisam é separar o horário do recreio das crianças. Caralho. Em vez de você gastar 20 milhões de euros, você gasta algumas centenas de euros e compra campainhas, uma para cada setor da escola. E as crianças vão sair em horários alternados pro recreio. Então, porra, quanto é que custa essa assessoria, né? Não, e ele abre mão, digamos, de um projeto Pois pra ele é. fazer, mas ele resolve uma solução, assim, de uma maneira incrível, né? Pois é. Gastando quase nada. Pode parecer meio burro, né? Você abrir mão assim do emprego, mas a empresa estava disposta a gastar o preço do projeto de arquitetura mais 20 milhões de euros. E no final das contas ela vai ter que gastar algumas centenas de euros e uma assessoria de 20 milhões de dólares, né? Pelo amor de Deus. Mas mostra esse lado de que não necessariamente a construção, que é esse, eu acho, o primeiro ponto, né? Exato. Não necessariamente só da construção que a gente precisa... Vive o arquiteto. Digamos. Exatamente, né? A gente vive mais do que isso, a gente é solucionador de problema, né? Aham. O segundo ponto é questionar a ideia de que a arquitetura de massas tem que ser grande. Então ele fala assim, a gente tem que acabar com a ideia de que só as grandes empresas que podem organizar, pensar e construir as cidades e os edifícios, né? O que acontece é que essas empresas fazem, por exemplo, no caso da habitação, elas fazem edifícios genéricos que são replicados, né, com o objetivo de atender o maior número de pessoas. Correto. E, na verdade, não atende 100% nenhuma pessoa, né? E o terceiro ponto que ele fala é que a arquitetura deve ser feita por amadores, né? Que os arquitetos eles devem construir as ferramentas, as infraestruturas para promover uma economia mais social. Não tem nada de errado as pessoas fazerem arquiteturas por si só. E aí vem o produto dele, né? Vem no que resultou todo esse pensamento. Ele estudou muito a respeito de aplicativos open source, por exemplo, como o Linux, né? Que é um sistema operacional como o Windows, mas não é efetivamente de uma empresa. Todo mundo, qualquer programador pode pegar o Linux e alterar as configurações, né? Ele é gratuito. Gratuito. Um outro exemplo é a Wikipedia, que é gratuita e qualquer um pode entrar na Wikipedia e dar a sua colaboração, acrescentando um pouco de conhecimento, né? Então ele acha que esses hardwares de softwares de código aberto, né? São uma forma muito social, muito social, assim, de convivência e de economia até mesmo, né? E ele fala que as impressoras 3D são importantes nesse processo, né? Porque a impressora 3D, a gente fez aqui um podcast sobre impressão 3D e a gente viu toda a potencialidade que existe nisso, né? Você pode, em vez de você, por exemplo, criar um produto aqui e mandar pelo correio para a China, por exemplo, ou ao contrário, que seria mais lógico, produzir um produto na China e enviar para cá, você pode programar uma impressora aqui que já vai imprimir a coisa lá na China, né? Exato. E imagina o quanto de tempo e de dinheiro que você economiza com isso. Enfim, ele criou uma empresa chamada WikiHouse. O que é o WikiHouse? É open source de arquitetura, um sistema, código aberto ali de arquitetura. Então o que ele fez? Ele criou alguns modelos de casa, disponibilizou no site. Ok. Qualquer um pode ir lá e baixar um arquivo SketchUp, onde você vai ver a casa como é que vai ficar, e um arquivo de impressão que você pode pegar, levar numa impressora CNC, que é um tipo de impressora de corte. Impressora, né? Como se fosse É uma máquina de corte. É uma né? máquina de corte, exato. Isso.
É muito usado para fazer maquete, né? Você imprime, entre aspas, né, a tua casa lá. Na verdade, você produz as peças e qualquer pessoa pode montar essa casa. Olha só. Então, os conceitos dele são de que 2 ou 3 pessoas podem construir uma casa pequena em um dia, com um mínimo de conhecimento, quase nenhum conhecimento, sem a necessidade de muitas ferramentas. Inclusive, ele não usa parafusos, ele só usa encaixes nessas madeiras. Né? E essas casas podem ser mudadas depois. Você pode recortar uma janela lá, ou você pode depois imprimir uma ampliação para essa casa e ir formando isso, né? Então, é importante ver que quando você pensa nesse tipo de produção, que é industrial, mas ao mesmo tempo é artesanal, as preocupações que ele tem, né? Então ele não pode desenhar uma peça tão pesada que ninguém possa levantar, ou que não caiba na impressora, na CNC. Ele prioriza fazer peças ou simétricas, ou que tem uma diferença clara de lado, para não gerar confusão na hora de instalar, né? E o mais interessante é ver como esse tipo de pensamento, como essa empresa pode mudar a vida dos 99% mais pobres do mundo, né? Porque ele comenta que hoje as cidades crescem rápido demais. E o que cresce exponencialmente não é a construção de grandes prédios luxuosos. O que cresce são as autoconstruções. Hoje em dia, queira ou não, os projetistas, o maior número das cidades, não são os arquitetos. Então, ou seja, as pessoas já estão construindo suas próprias casas. O que a gente vai fazer, no pensamento dele, é dar as ferramentas para que elas morem melhor. Que te ajude com o conhecimento técnico do próprio arquiteto a desenvolver sistemas que sejam mais seguros, inclusive, mais confortável termicamente, acusticamente, em termos de salubridade. Exato, tudo, né? mais agradável do ponto de vista visual mesmo, assim, sabe? Também. Tipo, de você chegar numa comunidade mais pobre, não ter aquele sentimento de que tá faltando tudo, sabe? Eu acho que eu vou pegar o gancho aí dessa sua palestra. Teve um que eu assisti, que é do arquiteto mundialmente famoso, aí, o japonês, aí, o Shigeru Ban. Sei. O nome da palestra dele é Abrigos de Emergência Feitos de Papel. Ele também faz o questionamento um pouco dessa questão para quem que nós arquitetos atendemos, quem que é o nosso público. E ele diz assim, né, ele é um Star Architect. Sim. Star Architect. E realmente ele falou, a gente acaba, no final das contas, atendendo uma população muito privilegiada. Ou governos, né, empresas grandes e tal. E ele, em determinado momento, começou a refletir um pouco mais sobre essa questão de olhar para as pessoas que talvez necessitassem mais dos nossos serviços ou dos serviços dos arquitetos, né? E aí ele começou a mergulhar começou a explorar um material que é tubo de papel. Certo. Então, assim, é como se fosse, na verdade, é um tubo de papelão. Então, imagine um rolo de papel sulfite que tem a plotter que a gente põe na plotadora. Bem enroladinho e apertadinho, assim. Mas daí só o tubo de papelão marrom. Só o tubo, tá. Que sobra daquilo. Digamos, mais ou menos isso que ele começou a usar. É a versão grande do rolo de papel higiênico. Exatamente. Cara, você explica muito melhor. Então ele começou a trabalhar com esse tipo de material em 1986, fazendo um pavilhão e tal. Aí depois, em 1990, ele também começou a desenvolver um prédio temporário, assim, com os tubos. Então, cara, começar a fazer arquitetura a partir do papelão. E daí, quais são os questionamentos, né, básicos que alguém vai fazer? Porra, esse negócio dura quanto tempo, né? Se chover, pega fogo? Pois é. Então, assim, e daí ele começou a fazer... A resposta é sim. Para todas as perguntas anteriores. Mas ele fez alguns testes no laboratório e daí viu que, em termos de resistência, como estrutura para o edifício, o papel tinha uma resistência muito grande. O tubo de papelão, não é papel, tubo de papelão. Tá. Mas os japoneses, eles têm esse negócio com papel para construção, não é de hoje, né? Não, desde o origami. É verdade. As casas não são de papel de arroz lá? São. Aquelas divisórias de papel de arroz? É. Sulfurizê. Então dá pra fazer casa. Aí, ele é um material fácil para fazer uma impermeabilização. Então ele resiste bem. Em termos de propagação de fogo, também se consegue proteger ele. Então, assim, com uma parede de concreto na frente. Exatamente, cara. Com duração de 4 horas, né? E uma porta corta-fogo. Então é super simples. Mas E ele viu também que era um produto fácil de você escalar industrialmente. Então, você fazer uma produção disso era super simples. Então, assim, junto com isso, começam a surgir também as preocupações ambientais, do tipo...
como é que eu vou... O tipo de material que você está usando, que gera um impacto ambiental. Então, o papel totalmente reciclável. Então, para ser Mesmo depois da modificação. impermeabilização? Diz que vai dar tudo certo. Não, você passa uma manta asfáltica por cima, mas tá beleza. Não, aparentemente, assim, o papelão fica na mesma aparência. Então, são produtos, algumas coisas incolores, talvez. Mas que fazem É aplicação. porque é isso que acaba com o meio ambiente, a cor. Exato. Não, É. óleo de linhaça Não, natural, entendeu? É. Enfim, o papelão você pode fazer, né? Ele é reciclável e ao mesmo tempo o edifício, depois que está pronto, se você quiser jogar ele fora, você também recicla. Então, assim, ele tem uma vida, um ciclo de vida infinito. Então, assim, ele vai mostrando diversos exemplos disso que ele fez. Inclusive, ele montou pavilhões grandes, montou igrejas grandes. Ele também foi convidado pelo Pompidou para fazer digamos, uma outra sede do museu em Metz, na França. E ele montou, é até legal, ele monta no próprio Pompidou, em Paris, ele monta o escritório dele temporário. Ele fica 6 anos na cobertura do Pompidou. Sério? Com uma estrutura de tubo de papelão. É verdade, eu vi isso daí, E daí ele falou, foi legal porque eu não precisei pagar aluguel e tal. Então, mas é bem interessante, assim, e falando de papel, mas a coisa parece muito refinada, sabe? As construções são muito, muito elegantes. São muito bonitas, bonitas, né? Uhum. Mas dentro desse lado do nosso papel frente à sociedade, como... Do nosso papel. Nosso papel usando papel. Usar o papel de maneira positiva. Mas ele começou a ir para um lado, ajudar as pessoas, principalmente as pessoas que estavam em situações de emergência. Perfeito. Então, digamos, pós-terremoto, Alagamento. Tsunami. Enfim, quando acontece desastres. O pessoal perdeu a casa lá, precisa fazer uma casa temporária, precisa ser rápida de construir, né? E barata. Barata. Então, dentre todos, ele vai dando vários exemplos nesse sentido, assim. Então, tanto assim, diversos lugares do mundo que ele mesmo se envolvendo nessas questões para conseguir resolver e apresentar soluções muito mais econômicas para ser viável para essa população. Então, tanto no Haiti, que teve um terremoto muito grande aqui, ele veio até aqui, junto às pessoas. E é interessante porque, dentro dessa questão de desenvolver uma arquitetura de um material novo, explorando novas tecnologias, e ele é um cara que, dentro de todos os exemplos que ele foi falando, ele mesmo participou muito ativamente da execução das coisas. Então, às vezes as pessoas, você vai fazer de papelão, ninguém acreditava. Ele falou, não, fui lá, consegui recursos, juntei pessoas, e é um sistema simples de montar. Então, qualquer estudante, qualquer pessoa numa situação ali que não tem muitos recursos, consegue executar e produzir uma casa, um abrigo temporário de uma maneira bem eficiente. Assim. Muito bom, é isso. Eu vou falar rapidinho aqui de um outro. Esse tava só na lista do Arquipapo. Que é o seguinte, tem uma arquiteta que chama Dina Van Buren. Ela trabalha com, de certa forma, com o sistema prisional, digamos assim. Ela é americana, né? Só que daí ela comenta assim, todo mundo pergunta se eu faço projeto de presídio. Mas não é isso, né? O que, até o TED dela foi dentro de uma conferência de mulheres, no TED, né, de mulheres transformadoras. E o que ela defende, o que ela trabalha para acontecer são projetos de centros de justiça restaurativa, não sei se esse seria o termo, em inglês é restorative. Reabilitação da pessoa, não né? é reabilitação, não é isso. Tá. É como se fosse... Regeneração. É como se fosse uma restituição da recuperação. Sociedade. Não adianta vocês ficarem chutando, porque não é isso. É o seguinte, ela fala assim, não falei, mas o título do TED dela é assim, What a World Without Prisons Could Look Like. Que é como poderia parecer um mundo sem prisões. E ela fala de vários dados estatísticos, falando de programas que ajudam as vítimas e até os prisioneiros quando você tem essa reabilitação, conversas de conciliação. Não é reabilitação necessariamente do prisioneiro para a sociedade. Não? É como se fosse uma conversa de conciliação da situação que aconteceu. Eu assisti esse TED em inglês e se não tinha a tradução. Não tinha tradução, então, assim, vários termos eu não... É um conceito novo para mim também, mas o que eu entendi, o que eu consegui pescar do talk dela, do TED dela, foi que o sistema prisional, ele é super... Né, tem muitos presos. E isso ela tá falando ainda da realidade dos Estados Unidos, né? E que muitas coisas você poderia resolver nesses centros de
Restorative Justice Centers, né? Que não é só você pegar pelo aspecto punitivo, você também tratar o problema. Você conversar com as pessoas, você ter essas ações, e até ela tem umas ações com os prisioneiros, desenhando o que seriam esses centros. E esses projetos são para colocar todos os envolvidos naquele processo da justiça, os criminosos e as vítimas e os outros envolvidos, para reabilitar essas pessoas de fato, né? Reabilitar aquela situação de fato. Existe isso ou Existe é uma um utopia? construído, se eu não me engano, foi um projeto que eles tiveram, principalmente ajudando mulheres encarceradas, mulheres e homens encarcerados, e com espaços de diálogo, assim, de reconciliação. Então, uma arquitetura que favoreça o diálogo, a reconciliação, que sejam uns espaços, assim, seguros. É porque a arquitetura do presídio é uma coisa... Exatamente. É uma coisa mais opressiva possível, Ela né? falou que todo esse projeto começou, inclusive, quando ela foi visitar um presídio pela primeira vez, ela falou assim, esse aqui é o lugar mais... Como é que você espera que um ser humano entre aqui e saia melhor? Isso é melhor, né? Porque o princípio, talvez prisional, é você pagar a tua dívida com a sociedade e você reintegrar o sujeito à sociedade. Esse é o ideal, mas o que acontece na prática é que é um castigo, né? Pense no que você fez, mas sem recurso nenhum. Basicamente, né? Então ela tá falando que esses programas ainda são um pouco são incipientes. Então ela trabalha nesse sentido de imagine um mundo sem prisões. Né? Imagine o que poderia ser um mundo sem prisões. E o TED dela é legal, apesar de não ter tradução, vale a pena ver lá, dá pra entender, coloca uma velocidade ali bacana, treino em inglês. Isso aí. E vários desses que eu queria destacar também tem vários, nesse mesmo última conferência de TED Mulheres, que eu acho que foi em Louisiana, se eu não me engano, tem 2 urbanistas também que fizeram TEDs, então várias mulheres bacanas pra assistir o TED lá, tá? Bom, a gente já falou aqui de um arquiteto que construiu um pavilhão lá no Serpentine, inclusive acho que é o último pavilhão do Serpentine, que é de um arquiteto africano. É o único negro que está no mercado ali dos Star Architects. O nome dele é Diebedo Francis Queré. E ele tem uma palestra lá no TED Talk que é muito legal, muito bacana. Essa eu acho que foi o melhor dos que eu assisti, assim. Porque o cara é uma simpatia, assim, sabe? Tipo, o cara é muito legal. E a história dele é muito, muito marcante, porque para nós é uma realidade muito diferente. A palestra que ele dá no TED é um relato de como que foi a vida dele e no final culmina com alguns exemplos de arquitetura que ele fez. No fim das contas, é uma história de como que a arquitetura ajudou a mudar uma comunidade inteira, né? Então ele conta que ele nasceu num país chamado Burkina Faso. Já ouviu falar? Tinha falado. Vou falar, né? No Serpentine. Porque... A gente falou um pouco dessa história no Serpentine, não falou? A gente falou da árvore. O pavilhão dele tinha um formato de árvore, Mas tinha a ver com o lugar que ele morava lá, né? Tinha a ver, né? Mas aqui ele não comenta da árvore, né? Ele fala que ele nasceu, ele nasceu numa aldeia chamada Gando, lá no Burkina Faso. E, cara, tipo, a aldeia era assim, não tinha luz elétrica, não tinha escola, não tinha água potável, era uma tribo, assim, né? E ele, com 7 anos, saiu de lá para poder estudar. Foi para uma escola que também é paupérrima. E ele conta que ele foi muito sortudo por receber uma bolsa de estudo e poder estudar na Alemanha, que foi onde ele fez o curso de arquitetura. Agora, o grande negócio é que ele sempre teve na cabeça a ideia de retornar para Gando, contribuir de alguma forma para a melhoria, né? E foi isso que ele fez. Ele buscou ainda como estudante, ele começou a buscar financiamento para fazer algum projeto em Gando. E ele foi atrás dos amigos dele, assim, sabe? Pô, em vez de você tomar uma cervejinha, me dá aí uns eurozinhos aí e tal, para fazer meu negócio. Ele acabou juntando $50 mil. Que legal. Voltou para Gando, falou, eu vou fazer uma escola aqui, pessoal. Agora eu fui para Europa, virei arquiteto. Eu vou fazer uma escola. Puta, maravilha! Como é que vai ser essa escola? Vai ser de argila. Pô, a galera falou, não... Argila a gente faz aqui, né, seu cara? Querer.
Seu buquê. A gente faz argila, a gente já tem, não foi bem pra isso que a gente investiu na sua educação, né? A gente vai querer uma escola bacana. E diz que foi todo um convencimento, assim, da comunidade, pra convencer eles a fazerem em argila. Porque, assim, ele até mostrou algumas fotos lá de Gando, e as casas são de argila, tudo é de argila, os vasos são de argila, tudo é de argila. E ele faz uma escola inteira de argila, o piso é de argila, as paredes são de argila, o teto é de argila. Ele faz uma cobertura que daí é de um outro material e ele estrutura a cobertura com aquelas barras de ferro que a gente usa dentro do concreto, aqueles vergalhões. Aham. Enfim, a escola tá lá há 12 anos, em perfeitas condições, todo mundo usa, adora, e no TED ele comenta mais outros 2 projetos que ele fez lá, também usando argila, muito bonitos, contemporâneos e feitos também por pessoas que nunca construíram nada, assim, né? Só realmente construíram aqueles casebres de argila que eles tinham. É engraçado que ele conta um pouquinho de todo o trabalho de convencimento que ele tem com a comunidade antes de fazer. O segundo projeto que ele fez lá foi a ampliação do colégio. E daí ele resolveu fazer vigas de argila. Caralho. Cara, e daí assim, ele teve que fazer uma viga que é um arco, né? Uhum. Aí ele teve que subir em cima da viga e pular pra Nossa. provar que o negócio não cai. Você vê. E ele fala, olha, hoje eu tenho uma equipe lá, eu posso sair de lá que o pessoal... Ele falou, posso sair de lá pra vir aqui fazer essa palestra, por exemplo, porque eu sei que o pessoal tá lá trabalhando. Eles não precisam mais que eu esteja ostensivamente nesse tempo todo. Então, como uma pessoa que saiu ali, né, do nada, uma pessoa que teve essa sorte, né, esse brilho na vida de poder estudar fora, conseguiu trazer um retorno tão grande para centenas de pessoas ali, né? Melhorou a vida de muita gente. Que interessante. E sabendo aproveitar o que havia ali, né? É. Isso eu acho que é a parte mais fascinante. Assim. Sabendo que aproveitou o que havia ali e aproveitou já o conhecimento que as pessoas tinham ali, né? Como é que ele ia inserir um novo método construtivo, né? Impossível. E assim, o cara é uma simpatia, o cara é divertido, assim, sabe? Vale muito a pena. Né? Que até essa parte de como palestrar no TED Talks é um outro tópico também, né? Como falar em 18 minutos, uma coisa interessante. Porque você tem que ser um especialista na área, você tem que ser contar umas piadinhas ainda para as pessoas interagirem, tem que ser um entretenimento, tem que ser Tem que ser conciso. Quase um stand-up comedy, assim. Inclusive tem até um livro, né, chamado TED Talks, o guia oficial do TED para falar em público. Ah, é? Uhum. Que acho que inclusive é do dono lá do TED lá. Mas é isso, das dicas de como que é o padrão de apresentação do trabalho. Estou em meio ao oceano, a deriva, o meu barco salva-vidas é você. E já delirei mais de 1000 planos, contemplando nossa história, então por favor comparecer pra me salvar. Outra palestra que eu acho que é fascinante também, vai nessa pegada dos arquitetos mais novos, que traz um outro tipo de pensamento e tal, e que tem um pensamento também mais social aí, que é do Alejandro Lavera. O BDB do aqui tem mais de 50 anos, não é novo. Mas o Alejandro Também, tem. né? Essa acho que a gente já falou algumas vezes aqui, mas vale a pena assistir e reassistir. Eu acho que também tem isso, TED Talks também, cada vez que você... Como é muita informação densa, às vezes reassistir alguns vale a pena também. Mas do Aravena ele fala sobre a minha filosofia arquitetural. Inclua a comunidade no processo. Então ele basicamente dá três exemplos, 3 projetos com que ele trabalhou. E uma frase que ele aborda assim desde o começo é: se o design tem algum poder, é o poder da síntese. No sentido de quanto mais complexo é um problema, mais você precisa buscar soluções mais simples para resolver. Então, o exemplo número 1 que ele dá é sobre um edifício, na verdade, sobre a questão do déficit habitacional que tem no Chile, né? Ele é chileno, e principalmente nos países latino-americanos também. E aí ele vai abordando essa questão de quanto custa para construir uma casa inteira para uma família, se é uma casa pequena e tal. E ele vai vendo, a comunidade normalmente já vai construindo também, ampliando suas próprias casas e tal. Então ele vai nessa abordagem, em vez de a gente construir uma casa inteira, por que a gente não constrói uma meia casa com uma possibilidade de ser expandida depois e que as pessoas... Mas que a gente consiga atender o maior número de pessoas hoje. Entendi, porque você dá o mínimo necessário ali pra família viver, né?
E depois cada um vai transformar de um jeito. Exatamente. E daí isso faz parte do escritório dele, do Elemental, mas conforme vai passando os anos, eles também vão evoluindo um pouco essa ideia. Mas é muito interessante, assim, como aproveitar os recursos e como também aproveitar a mão de obra das pessoas, porque elas vão construir de qualquer maneira. Então ela já tem essa expertise, se a gente conseguir criar uma estrutura, uma cobertura, algumas coisas que já auxiliem elas, seria interessante. A segunda questão, que é de um edifício de escritórios, que basicamente ele fala, a gente tenta usar uma ideia simples, de senso comum. Como é que a gente normalmente produz os edifícios? A gente tem uma circulação central, onde estão os elevadores, e a gente solta os pavimentos e o perímetro é revestido de vidro. Só que aí envolve questões de radiação solar, temperatura e tal. E daí fala, se a gente jogasse toda essa massa, digamos, mais densa para o perímetro do edifício e criar um pátio interno, um átrio, digamos, central, em que todos os pavimentos se conversem entre si. Quer dizer, o cara que está trabalhando consegue ver o outro, vendo a circulação dentro do próprio edifício. E com uma massa mais densa na parte do perímetro, você bloqueia a radiação solar, digamos. Então ele vai mostrando que é uma ideia simples, mas que teve um efeito muito grande na economia, por exemplo, de gás de ar-condicionado. Uhum. Ao mesmo tempo que você consegue criar algumas ventilações cruzadas, criando algumas aberturas mais específicas e tal, mas que não é necessariamente um avanço tecnológico muito superior, não é uma solução mais cara, e na verdade são soluções que são pequenas mudanças do pensamento do projeto que podem mudar completamente a maneira da gente interagir com os edifícios e da forma de quanto isso vai custar. E a terceira, que é sobre... Depois que teve o terremoto lá no Chile, teve tsunami também, que formou ondas, tinha uma cidade que ficava perto do rio e isso afetou ela e destruiu. Então, ele vai trazendo alguns problemas e como assim, as soluções de... Qual que é a solução imediata que a gente pensa assim, proteger uma cidade de tsunami ou de ondas grandes? Nossa, vamos criar barreiras, concreto, muros. E se você olhar para o Japão, teve isso e não foi suficiente. Então ele vai tentando conversar com a população, bolando outras ideias, mas aí basicamente é o seguinte, é usar a própria natureza para se proteger da natureza. Então, como se fosse criar uma borda de uma floresta entre o rio e a cidade, e que a própria floresta fosse absorvendo ali o excesso. Exatamente. Então, assim, e daí ele vai. E é legal porque toda a discussão dele é sempre: eu tinha isso de recurso, como é que a gente fez, como é que a gente relocou, como é que a gente. Então, assim. A realidade de um arquiteto num país pobre, né? Como o Brasil, como um país que não é desenvolvido, né? E que está disposto a questionar não só a arquitetura, e sim como viabilizar também esses projetos que são realmente muito interessantes. Mas eu preciso discutir com outras pessoas para que isso se torne viável, enfim. E ele conseguiu, de certa maneira, fazer isso. E ele diz uma frase que me marcou bastante, que ele diz que não tem nada pior do que responder bem uma pergunta errada. Então, uma preocupação que sempre tem que estar em relação na arquitetura é qual que é a pergunta a se fazer, né? Ou para que a gente está respondendo isso. Então, isso tem que perder um tempo para fazer o questionamento certo. Qual que é o real problema, né? Exatamente. Vale a pena, bem legal. Alejandro, tá. Eu vou falar do que eu mais gostei, dos que eu vi, que foi o do Ivan Ban. Quem é esse? Parente do Shigeru? Olha, ele na verdade ele é holandês. Então não é. E ele é um fotógrafo. Então ele é um fotógrafo holandês e ele ficou conhecido pelo seu trabalho de exatamente fotografar a arquitetura, não isoladamente, não o prédio sozinho, e sempre dentro de um contexto. Ele trabalha com grandes nomes da arquitetura, com todos os Star Architects. Ele tenta, através da fotografia dele, produzir uma história, a sensação daquele projeto, e, tipo, emoção como as pessoas usam o espaço, aquele espaço daquela obra, assim, sabe? Então, ele fotografou já obras do Ren Koolhaas, o Toyo Ito, mas, assim, ele é um dos fotógrafos mais divulgados no mundo. Tem uma foto dele que é muito famosa, que é do furacão Sandy, lá que teve em Nova York, que ele tirou um pouco antes do furacão e mostra o céu, e foi uma puta de uma foto. Depois até virou edição limitada para ver ser vendido para arrecadar recursos para recuperação do furacão. Legal. E o que ele fala nesse TED dele é realmente o uso das pessoas pelos lugares, assim. O que acontece nos lugares quando os arquitetos eles vão embora? O que vem depois, né? Ele cita alguns exemplos que... Começa o TED dele falando de uma cidade que foi projetada pelo Le Corbusier, na Índia,
que é Chandigarh. E ela toda modernista, né? E como é que é a ocupação delas hoje? Você vê as pessoas pegando água nas janelas, que era para ser um edifício institucional. Então, o que é aquilo depois, né? Aham. Outra coisa que ele documenta são o estádio olímpico do Jogos de Meron na China e aquele edifício do Renkurras também lá. Na China, aham. Na China, que ele falou como nos canteiros de obras grandes na China, os operários, acho que aqui no Brasil talvez possa ocorrer isso também, eles meio que moram na obra, né? Rola um acampamento. E aquilo acaba gerando uma cidade, uma comunidade com usos, com... Que loucura. Dos operários em si. Então, a partir daí, ele começa a falar no TED dele exatamente dessas ocupações. O primeiro exemplo que ele dá é um que foi bem famoso uns anos atrás, que é a Torre Davi, na Venezuela. Não sei se vocês lembram. Que é um edifício enorme, institucional, que estava sendo construído na Venezuela. Na época teve a crise e ficou o esqueleto lá da obra, uma coisa muito grande, e as pessoas começaram a ocupar o edifício que era para ser um edifício de escritórios para moradia, né? Uma crise muito grande de moradia na Venezuela. E cada pessoa, o que ele achava mais interessante é como aquilo ia gerando uma lógica de uso, de ocupação daquele espaço única. Assim, cada andar tinha uma lojinha, um mercadinho. Cada divisa lá, que os pilares do prédio, eles acabavam conformando o espaço que cada um se ocupava. Então, você colocava um tecido, uma divisória ali que você passava a morar. Ou como o edifício não tinha elevadores, eles usavam a moto com rampa para acessar até o 10º andar. A partir daí era só escada, porque é bem grande o edifício. Outro exemplo, depois que ele dá de ocupação da sociedade humana, é na África, na Nigéria, tem uma comunidade que chama Makoko, que é uma favela, na verdade, de 150 mil pessoas que moram em cima da água, como palafitas, assim. Nossa. Então, toda a locomoção é por barco. Aham. Então, você vai ali no vizinho... Pega o barquinho. Criança pra caramba, até tipo, ia ter uma bandinha tocando na comunidade dentro do barco, eles ficam passando por por área de barco. Loucura, hein? Outro exemplo fantástico é no Cairo, Zabalim. São descendentes de agricultores que foram para o Egito nos anos 40 e eles ganham a vida hoje com reciclagem de lixo. E ele fala como o lixo para aquela comunidade vira paisagem, assim. Eles estão morando porque todos passaram a construir predinhos, assim, que várias gerações da família moram, todos com as empenas umas grudadas nas outras. Então, só que o térreo é sempre destinado para coleta de recicláveis, né? Então, em cima vão ter os apartamentos de cada geração daquela família. E cada um e eles lá são muito preocupados com a decoração do ambiente. Tem um dos apartamentos que tinha vaca. Caraca, é mesmo? Vacas, E do outro lado do corredor, o apartamento que tinha era o apartamento dito mais bem decorado da comunidade. Se não fosse o cheiro de lixo e do esterco, você não saberia a que vaca ruminando. está, na verdade, uma ocupação bem diferenciada. Outro exemplo que ele dá é na China, que é uma comunidade que chama Shanxi, Henan e Gansu. Deu pra entender. Que eles fizeram a comunidade com casas subterrâneas. Como eles não têm dinheiro para construir, para eles faz mais sentido cavar. Caralho! É fantástico de ver. Genial isso. Genial. Então, ele tem todo esse estudo sobre essas ocupações humanas em lugares e é muito legal o TED dele. As fotografias que ele mostra no TED desses lugares são muito boas. Então... Esse é o que você não deixou eu ver? O nome não sei se eu cheguei a falar, o nome desse TED é Casas Engenhosas em Lugares Inesperados. Ah, legal. Ele é de setembro de 2013, esse TED. Eu acho que, inclusive, essa torre Davi já foi desocupada pelo governo da Venezuela. É legal porque, enfim, por mais que ele não seja arquiteto, como ele é fotógrafo de arquitetura, ele deve ter um grande conhecimento. E teve a oportunidade de viajar o mundo, né? E ver essas loucuras. E ele fala isso, né? Que todo mundo que conhece ele sabe que ele é um aficionado e o que ele faz permite ele ficar com a mala na mão o ano inteiro, assim. Fica viajando pra ver as coisas. Um outro lugar que hoje é muito inóspito é a Síria. E tem uma arquiteta síria que tem um TED disponível lá. E ela gravou, daí é evidente, né? O TED, se você for ver, ele sempre como a Renata falou, numa conferência, às vezes, né? Tem sempre um palquinho, um negócio legal. Ela gravou a palestra dela na webcam, nas poucas horas de energia elétrica que eles têm lá. E ela comenta, né, que a Síria está completamente destruída hoje em dia, né?
a vida de todos eles piorou muito. E ela fala que teve muitos aspectos que contribuíram com a guerra, né? Aspectos políticos, aspectos econômicos, mas ela ressalta o aspecto da arquitetura na contribuição para a guerra. Mas ela comenta que a Síria sempre foi uma comunidade muito plural, né? Então sempre teve muitas etnias vivendo na Síria, muitas religiões diferentes, né? Muitos hábitos diferentes. E vivia-se em paz, né? Vivia-se todo mundo junto. Ela comenta que o negócio começou a descambar com a colonização. Então os franceses, quando chegaram, resolveram impor o moderno naquelas cidades que eles achavam desorganizadas e arcaicas. Uhum. Então eles começaram a abrir ruas onde não tinham, a mudar pessoas de lugar, a mudar monumentos de lugar. E a sociedade acabou se segregando e se unindo em diversos grupos. Então, o grupo que se alinha por uma religião, ou o grupo que tem a mesma etnia, esse tipo de coisa, né? E ela comentou que a guerra é muito mais fácil quando é no terreno do outro, quando é na terra do outro. Só que ali eles estavam todos sob o mesmo país, né? Agora, quando você tira esse pertencimento da pessoa, né, a pessoa não se sente mais pertencendo àquele habitat, é muito mais fácil provocar a guerra, né? Então ela falou que um dos aspectos é a segregação espacial entre diversas religiões, diversas raças, e a outra é essa falta de pertencimento que as pessoas começaram a ter pelo lugar, Uhum. né? Então, ninguém quer a guerra na sua casa, mas se você for no bairro do vizinho, que é um bairro cristão, por exemplo, lá, você pode ir lá e barbarizar lá. Você não pertence àquele lugar, Entendi. né? E assim, um dado que ela falou é que antes da guerra, 40% da população síria vivia em favelas, vivia em regiões carentes de infraestrutura e de saneamento básico, assim, Tá. sabe? Então, assim, o ser humano é um animal, né? E em qualquer animal que você vai ver, o último recurso que ele tem quando ele está oprimido e está à beira da morte é a violência, né? Então, ela fala que foi um conjunto de situações que levaram a essa guerra civil. E daí o questionamento dela agora é como reconstruir, né? Quais princípios que devem ser adotados para evitar os novos erros. Ela fez um estudo de um bairro lá que está completamente destruído, né? E mandou lá para a ONU. E ela mostrou uns desenhos que ela fez de um bairro, enfim, inspirado em árvores e tal, mas um bairro que pudesse, bem orgânico, assim, que pudesse sendo criado aos poucos e que fosse multiuso, né? Você tem tudo misturado ali. Que tentasse resgatar um pouco do como foi a formação da antiga Original, cidade. uma região plural e tal. E ela falou que é muito diferente do projeto oficial que existe para a reconstrução do bairro, que são prédios separados, que não tem essa pessoalidade mais, né? Lógico, sim. Acaba, de certa forma, sendo um pouco opressor. Pô, também é muito legal de ver, assim, porque é uma realidade também muito diferente da nossa, né? Eu vou falar rapidamente aqui do que está em quase todas as listas de TED Talks inspiradores de arquitetura, que é o do Bjarke Ingels, que é a 3 Fábulas Rápidas de Arquitetura. Assim, um detalhe é que esse é uma palestra de 2009, então já fazem 9 anos. Pois é. E o Bjarke, enfim, nesses últimos anos que ele começou realmente a construir as coisas e tal. Então, é um começo de carreira lá, e ele mostrando... Tem aquela história do que ele lança aquela revista lá em quadrinhos, que é o Less is More. Não, como é que é? Não. Yes is More. Yes is more. Que ele fala, ele queria explicar um pouco como é que eram os bastidores da arquitetura, do desenvolvimento de um projeto, e falou, pô, o gibi é a melhor maneira. E daí ele lança a frasezinha, né, que o Mies van der Rohe dizia Less is More, o Venturi falava Less is Bore, né, e ele fala Yes is More. Enfim, ele também cita daí alguns projetos que ele estava desenvolvendo na Dinamarca, lá que são bem interessantes, como a misturar a questão de tradições de ter casas ao mesmo tempo em apartamentos, e como fazer uma mistura interessante disso e ser
Produziu uma arquitetura super interessante e qualidade de vida para as pessoas também. E um pouco do processo, de algumas coincidências que ele foi acontecendo ali na questão de produzir alguns edifícios entre a China. Estava desenvolvendo um projeto para Xangai e algumas relações que ele fez com a Dinamarca, algumas coincidências. Não, mas só a questão do desenvolvimento do projeto, que eles falam assim, que o desenvolvimento das ideias é como se fosse uma seleção natural, digamos, de Darwin, assim. Uhum. Eles vão lançando várias ideias. Só os fortes sobrevivem, o mais adaptado sobrevive. Exatamente. Então, tanto questão de ideia, de maquete, então, assim, é muita exploração de todas as ideias e possibilidades. E uma curiosidade é que ele diz que dificilmente jogam fora as maquetes. Mesmo as que não passaram no crivo, assim. Exatamente. Eles vão brincar de gigante depois, sabe? É. Godzilla. Coloca no corredor e sai pisando. Porque ele comenta numa dessas coincidências que um projeto que ele tinha feito para uma determinada cidade, acho que para a Suécia, um outro cliente viu aquilo e achou aquilo super interessante e quis aplicar. Porra. Então, assim, as ideias podem ser para outros lugares, para outros Interessantíssimo. momentos de vida também. Então é bem legal, assim. Não vou me alongar muito, acho que vale a pena. A gente já tinha falado um pouco dele também no Abstract e tal, mas é legal, assim. Quem gosta dele é legal. Tá. Tem um outro TED que queria indicar aqui, que é da Liz Diller, do Diller's Cofidio. E Renfro. Não, esquecer do último associado lá. Que chama Uma Bolha Gigante para o Debate. Na verdade, ela fala de um projeto que eles fizeram para Washington, de um edifício institucional lá no eixo monumental lá de Washington, que chama Hirshhorn. E ele é um edifício que é muito criticado pelos arquitetos americanos, que ele é como se fosse um donut de concreto, com as janelas voltadas para dentro, que nem... Hirshhorn? Como é que escreve isso? Hirshhorn. É tipo um donut de concreto, assim. ok. Então, e ele tem um vazio central. Então, eles foram chamados para fazer esse projeto de requalificar... Como esse edifício ele é muito criticado, para fazer uma requalificação desse prédio. Só que, Esse projeto não é deles. é dele. Ah, Não, tá. o original não, né? Entendi. O original não. E eles foram chamados para fazer essa requalificação e como é que eles poderiam fazer. E foi muito... Dela fala um pouco do processo de raciocínio, que como tem várias regras urbanísticas lá, que nada pode ser mais alto que o Congresso. Enfim, tem várias questões que ela vai falando no TED que são interessantes. E, por fim, eles chegam à conclusão que o que eles têm que colocar lá é uma coisa quase invisível, uma bolha de ar. Então, eles fazem um projeto de um insuflamento de uma estrutura efêmera. O louco? Que louco. Uma bexiga gigante. Balãozão gigante que ocupa esse vazio em determinadas, eu acho que uma época do ano específica para fazer essa requalificação do lugar. Só. É uma bexigona. É uma bexigona. Tô vendo Tapa o aqui. donut. Não, sai do escapa meio pelo do donut, sabe? Escapa pelo donut e dá uma saída por fora. Então ela fala desse processo, de como é que foi a discussão pública, porque é um edifício consolidado lá para eles, tal. Então é legal de ver esse TED. O TED já é mais antigo e esse projeto já foi enterrado faz um tempo atrás aí, por questão de custo, porque é uma estrutura temporária. Eles tentaram fazer Tem uma perspectiva aqui da bolha murcha aqui. eles tentaram Caidana, né? Bruxante. Eles tentaram arrecadar verba para isso, mas acabou morrendo na curva o projeto, mas fica lá o TED. Legal. Pra... É muito parecido com o Serpentine do Rencurras. Sim, lembro. Tá ligado? Lembro. Tem um balãozão gigante, assim, inflado, iluminando. Essa aqui é se vazando por dentro, né? Uma mistura com o do Hadjik, do chileno. Isso, juntaram os dois lá. Aproveitar aqui já, eu quero falar também, tem um que é bem mais antiguinho, que é um do Frank Gehry, como um jovem rebelde, que ele vai falando um pouco, isso já é mais tempo, mas ele vai falando um pouco da produção dele, como é que era o processo dele de projeto, e ele é bem debochado, assim, então é engraçado de ver ele falar da casa dele. Só que esse tem 40 minutos, tá? Meu Deus! Não sei bem se é um formato TED, mas estava numa das listas aí, eu assisti, mas fica a dica. Pra quem gostar de Gehry. Aproveitando que a gente tá falando dos Star Architects, tem um TED Talk do Daniel Libeskind. Grande sujeito. Grande sujeito. E assim, cara, o TED dele são também um pouco mais longos, são 20 minutos. Cara, tipo, ele fala rápido demais, assim, sabe? E ele vai falando, assim, palavras que pra ele significam alguma coisa na arquitetura, assim, sabe? E vai falando por que ele acha isso e tal, né? Por exemplo, vai fazer uma arquitetura... É sempre uma palavra contra a outra, assim, sabe? Então, tipo...
inclusão, segregação, acho que tem que ser inclusivo por causa disso. E vai falando rápido, assim, sabe? Porque são 2 minutos, né? Só. Não, mas ele passa um pouco. Que são, acho que 17 palavras. Não corta o microfone, então. Não corta, não. Pelo menos dele não cortaram. Mas é legal porque ele é um arquiteto que a arquitetura dele é muito diferente, muito chocante. E muitas pessoas criticam, né? A arquitetura dele talvez não seja tão fácil, tão palatável, tão fácil de gostar. Então é bom para poder entender um pouco o ponto de vista do cara, assim, sabe? Lógico, exato. Traz o Star Architect pro nível assim mais pessoal. Mais gente como a gente. Gente como a gente. Porque ele deve ter as suas razões pra fazer aquelas loucuradas, né? Exato, às vezes Não. é simplesmente loucura, mas... Mas tem muita... Não, a gente tá zoando aqui, mas tem muito conceito por trás de tudo aquilo, É né? evidente, Exatamente. é. Que legal, cara. Você tem mais um pra falar? Não, falei todos já, tô de férias. Falou, galera, até mais. E você, Cazu? Antes que o programa acabe, não podemos deixar de citar aqui a Amanda Burden, que ela é uma city planner que trabalhou em Nova York. Pô, fantástica. Fala como espaços públicos fazem as cidades funcionarem. Excelente. É bom? Muito bom. Tá, e eu quero falar mais um que é do Paul Poleros, sei lá. Como reduzir a pobreza arrumando casas. É um arquiteto lá da Austrália e ele fala de um programa que eles têm de combate à pobreza e doenças e vários outros aspectos, melhorando moradia. Olha Né? só. Então as pessoas ficavam doentes, ou não tinha, né, problemas de acesso à saúde pública e tudo, e eles têm uns programas de como melhorar a habitação, né? Eles criam uma barreira de bactérias com vegetação, vasos sanitários e tudo. Então, como a própria moradia melhora a vida das pessoas, né? A saúde das pessoas. Então, é um que também é legal, vale a pena assistir. Maravilha. Posso enrolar mais um pouco? Pode, você quer falar mais do TED? Eu resolvi botar no site lá, listar quais são os 10 TED Talks mais assistidos Da no história? planeta Terra. Boa, você é esperto, legal. Posso falar? Pode. Por favor. Então, número 1. Não, Ou número 10? Número 10. Vamos lá. Número 10. Então é assim. Número 10. Aparência não é tudo. Acreditem, sou uma modelo. E deve ser feona a pessoa. Se ela é bonita, veja aí se ela é bonita. É bonita. Ah, Viu? então agora eu entendi. Não? Deu pra entender. Número 9. Por que fazemos o que fazemos? Olha, que dica, hein? Número 8. Que dica é essa? Mas Agora o que oito. fazemos é o do Tony Robbins, que é um palestrante famoso de autoajuda. E pra quem gostar, eu assim, vi com preconceito, mas depois achei até interessante. Tem um documentário Netflix dele também, Olha aí. que Dica em cima de dica. é legal. Não é de arquitetura, mas já que a gente tava falando de inspiração, é bem inspiracional. Não, acho que exatamente. A gente tem que se inspirar como a gente falou no programa de criatividade, as inspirações têm que vir de todos os lados. Exatamente, a gente tem que beber de várias fontes. Maravilha. Número 8. 8, vamos lá. A poderosa revelação pelo derrame. Que isso? Que é uma psiquiatra Ah, é bom esse também. que ela falou do derrame dela enquanto estava acontecendo. Psiquiatra não, ela era uma cientista. Neurocientista, ela neurocientista. É. Que estudava derrame. Que Sim. estudava derrame. E ela teve. Daí, quando ela começou a ter os sintomas, ela pôde entender o que estava acontecendo. Caralho. É muito legal. Ela sabia que ela tava tendo um derrame. Puta Enquanto ela tava tendo um Tava tendo derrame. E daí, o negócio assim, ela falava que ela sabia que ela tinha que ligar pra alguém, mas ela não conseguia digitar o telefone. Ela lembrava que tinha um cartão que tinha o telefone dela na universidade, procurar o cartão. Olha, esse TED Talks é muito impressionante de ver. Caraca. É tipo predestinados, assim, né? Aquilo Nossa. que ela estudou, ela viveu. É. Número 7. 10 coisas que não sabia sobre o orgasmo. Esse eu não vi. Vale a pena. Você viu? Número 6. Isso é o que acontece quando você responde a e-mails indesejados. Esse Muito bom. é muito engraçado. É um comediante que ele começa a responder e-mail de spam. Sabe esses e-mails que a gente recebe de penis enlargator? O cara recebe um negócio... Enriqueça agora. Tipo, enriqueça agora, Sim. não sei o que. Tá. E ele responde, começa a responder e manter um diálogo com a pessoa. Então esse é aquele momentinho de distração que você quer ter, vale a pena. Vale a pena. Número 6. Como falar de forma que as pessoas queiram ouvir. Esse eu não vi. No caso, ninguém tá muito afim agora. Número 4. O poder da vulnerabilidade. Ser vulnerável é bom? Descubra ouvindo esse. Veja lá, episódio. Brené Brown. Grande cara. É uma mulher. Grande mulher.
Pô, Brown é marrom, né? Foda de saber. Brown sobrenome, caralho. Como grandes líderes... Número 3. Come grandes líderes? Coma grandes líderes. Número 3. Como grandes líderes inspiram ação. Cara, muitos trocadilhos, né? Que faz muito... Enfim, transpiração, inspiração. Número 2. Sua linguagem corporal molda quem você é. Esse é o meu favorito de todos os tempos. É um que eu te indiquei há muito tempo atrás. Excelente, excelente. Esse é fantástico. Muito, muito bom. Ele fala sobre, não só sobre linguagem corporal, mas também sobre postura, sobre, às vezes, a gente não acreditar na gente mesmo, essa um pouco de síndrome do impostor, né? Que se fala, assim, de você não achar que você não deveria estar fazendo aquilo. Esse eu indico muito pra todos. É fantástico. Dá umas boas dicas pra vida. Profundo. Fake until you make. E agora, E o número 1. vai ser sobre arquitetura, né? Cara, rufem os tambores. Qual é a sua aposta? Minha aposta, eu acho que é algum sobre arquitetura, com certeza. Sério, Ah, Gabriel? sim, Você com acha que a certeza. arquitetura estaria nos top Do do TED top Talks. tops? É um assunto muito interessante, as pessoas se interessam Realmente muito por isso. muito interesse. O número 1 é do Ken Robinson e o título é Será que as escolas matam a criatividade? Vou repetir. Será que as escolas matam a criatividade? Eu acho que a resposta deve ser sim, pelo jeito que Pela você maneira falou. como tá postado É. aqui. Mas assista. Vale muito a pena. viu? Realmente, ele vale a pena ser o melhor. Então só aí já tem mais de 2 horas de diversão aí, né? Cara, aproveitem, se divirtam. Então é isso? Tá. Então esses foram os TEDs que a gente selecionou. Se vocês têm mais alguns, mandem pra gente também. Isso, e daí a gente vai disponibilizar também os links daí também, né? Vou deixar lá na descrição pra ficar mais fácil aí também. Beleza. Então, pra finalizar aqui, eu só queria deixar nossos contatos. contato@arquipapo.com.br. A gente tem o Facebook do @arquipapo, o Instagram também é @arquipapo. E quem puder deixar uma avaliação no iTunes ajuda bastante a gente também. É isso, então? Isso aí. Maravilha. Daqui a Beijo. 15 dias. Nos vemos outra vez. Falou. Grande abraço. Tchau, tchau.